Continuando. Então, quando tá fora do corpo, eu tive que botar tava sem bateria já o computador ali. Então assim, ó, quando tu tá fora do corpo, tá? Lembra que o teu espírito, ele tem uma maleabilidade. E as mentes perversas, pessoas que estão do lado de lá, e dominam esse tipo de coisa, eles podem se transformar em monstros, vamos dizer assim. Por exemplo, existe a tal da ideoplastia, que são as tuas imagens que ficam em loop em cima da tua mente. E eles fazem essa leitura. É por isso que os espíritos superiores sabem o que a gente está pensando, que não tem o que esconder, lembra? No plano espiritual ninguém tem como esconder as coisas. Então, eles se transformam geralmente naquilo que tu mais tem medo, por exemplo, num lobisomem, num diabo, um chifre. Lembra do filme do Ariano Suassuna, que o João Grilo, ele toma um tiro e daí vai lá, né, e tem o diabo, tem aquele que tá julgando eles, né, eu acho que é Jesus ali, né, e daí tem o diabo das coisas, ele tá assim, ele vira e se transforma, fica com chifre, né, eles estão tudo ali sendo julgado, né, estão no umbral lá, vamos dizer assim, daí ele volta, né, o único deles que volta até. E lembra que ele vira o rosto e fica com uma cara transformada? Pois então, é mais ou menos aquilo ali. Tu pode fazer isso com teu perispírito. Ela tem essa capacidade de se plasmar. Então é por isso que as pessoas, quando têm esses sonhos, que o Kardec pergunta no 402, que tu viu coisas horríveis, muitas vezes eles estão dessa maneira para te assustar fora do corpo. E às vezes, quando tu tá dormindo, tu acorda num taquicardia, tu volta pro corpo ligeiro. Ai, meu pai, parece que tá morrendo, né? Parece que tem um te esgoelando ali. Então, aí que tá todas as explicações da doutrina. Olha que lindo que é. Então não tem nada que não tenha sido dito, que não tenha sido que ser revelado, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então as verdades hoje estão aí. Então hoje a gente sabe. Ah, mas eu não tenho tempo para ler coisa e tal. Olha, que até onde eu sei, ninguém fica para semente, né? Todos nós vamos desencarnar. Então seria meio que um pouco interessante a gente dar uma estudada nisso, até para não sofrer muito, não sofrer em todos os sentidos. Por exemplo, quando morre uma pessoa, um parente nosso, né? Geralmente a gente quer ocupar Deus, não tem uma explicação para isso. Então, é importante a gente valorizar o estudo, porque daí a gente começa a se libertar de determinadas coisas, né? Começa a entender com mais facilidade o que a gente veio fazer aqui, por que eu nasci numa família tal, por que eu tenho um filho assim, sabe, essas coisas. Então tudo isso tu vai fechando, são chaves hermenêuticas, interpretativas, que vão fechar o todo quando tu começa a estudar e ver que tudo se encaixa, ok? Um pouquinho para frente então. Olha só o que o Kardec pergunta. É por isso que é bom ter esses outros livros, porque daí eles te dão como fazer isso. O Kardec pergunta para os espíritos assim, ó, o sono completo, na pergunta 407, o sono completo é necessário para a emancipação da alma? Olha só, ou seja, eu preciso estar assim, ó, dormindo ferrado ali na cama. Preciso estar naquele sono pesado que a gente sabe, né, das etapas do sono, né, que hoje em dia tu entra naqueles túneis do sono ali para fazer aquelas imagens. Até um amigo meu me deu esses tempos, que eu fiz uma palestra sobre isso, o sono não vou lembrar agora, tá, mas enfim, a gente sabe que o sono tem etapas, e ele está perguntando assim,
precisa estar naquele sono REM, aquele sono profundo, né? Para que isso aconteça. E olha o que o Espírito da Verdade fala para ele, que não. O Espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ou seja, qualquer relaxamento que o teu corpo dá, ele quer sair, tá? Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende e quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. Então, assim, ó, aqui daí, viu ali, né? A resposta. Ok. Então aqui, ó, nesse livro do Wagner, ele vai te dizer, ó, ele vai te dizer todas as sensações que o teu corpo tem, ou pode ter, numa saída, tá? Aí tu começa a observar as coisas que acontecem com o teu corpo, tu fazer a leitura do que está acontecendo contigo. Aí tu, então aconteceu tal coisa. O que é uma das coisas ali que mais acontece, que eu vejo que as pessoas se identificam? São várias, tá? São várias. Mas eu vou dizer duas coisas ali que mais acontecem. Uma delas é a sensação de falsa queda. Essa talvez seja a mais identificável por todos, porque ela é fácil de identificar. O Kardec falou ali, os espíritos falaram para ele que qualquer coisinha, ele quer sair do corpo, né? Tá? Desde que haja uma prostração das forças. Então, assim, sabe quando tu almoça, come alguma coisa, geralmente, e tu deita numa rede, principalmente numa cadeira, uma coisa qualquer assim, e desce de um braço só, principalmente, né? No sofá, daí tu tem aquela sensação de falsa queda, tá assim, tu vai meio pro lado, opa, o que houve? Lembra o que o que os espíritos responderam pro Kardec ali? Então ele tá te explicando o que pode acontecer com o teu corpo. Aí tu começa a entender tudo o que acontece contigo. Os liames, os laços energéticos, lembra lá a pergunta, aquela 402, 401, acho que os liames vão se soltando, vão se afrouxando, ou seja, começa a prostração das tuas forças, tu tá com sono ali, tu quer dar uma relaxada, aí sentou, daí o teu espírito ele começa a escorregar do corpo. É isso que acontece de noite. Claro, a gente tá na cama, tá louco pra dormir, deita, dorme, o espírito sai por aí, né? Geralmente, ou fica pairando em cima do teu corpo. Então, ali, ele se afrouxa e vai escorregando. Aí, por cargas d'água, muitas vezes, porque não é a hora, geralmente, de tu dormir, né? Só tá deu uma cochilada, às vezes, ali. E aí, teu psicossoma, né? Que é o corpo espiritual também, que é outro nome que dão. Ele se afrouxa pro lado, e aí, às vezes é por um barulho externo, por alguma coisa que te fez voltar ao normal, digamos assim, porque tu ia dormir ou não, e ele volta, ele se encaixa. Ele estava indo pro lado, estava querendo sair, e aí houve um barulho, opa, e volta. E aí tu tem aquela sensação de balanço. Então essa sensação de falsa queda, que é explicado na pergunta 407. A outra também que é bem comum, mas muito comum mesmo, é a catalepsia projetiva. Né? Tem os barulhos intracranianos, balonemê, que é a expansão do teu corpo, tu acha que está inflando, tá? Quando a gente dá passe, né? Geralmente, quando te concentra assim no passe, tu vê que a tua mão parece um balão. Ela infla, claro, porque os chakras da mão tá passando energia, né? Tu tá servindo como um veículo ali naquela hora, tá? Mas outro momento também é esse da catalepsia projetiva, paralisia do sono que chamam, né? Quando tu tá fora do corpo, tá? Durante o sono, te desprende, que ele te explica lá, né? Então, vamos dizer que tu saiu, tá lá, sei lá onde, né? Ou tá fazendo um amparo, que os nossos mentores vêm nos tirar do corpo. Para quê? Para poder fazer um amparo.
né? E não auxiliar alguém que precisa de energia. Então, tu vai lá, um hospital, aonde for, a gente precisa, os teus mentores vêm de noite, muitas vezes te tiram do corpo para auxiliar. Claro, se tu tá disposto, tem o livre-arbítrio, né? Tu pode ir para chinelagem de noite, é a tua escolha, tu tá em espírito encarnado. Mas as consequências daí, orar e vigiar, lembra sempre disso? Então, tem essa situação. Tu tá fora do corpo e o teu corpo tá naquele sono REM, vamos dizer. Aí os teus batimentos cardiorrespiratórios estão lá embaixo, né? Só o suficiente para manter o teu corpo ali. Tá dormindo, sono profundo. E aí o que acontece? Muitas vezes tu voltou pro teu corpo, tá? Voltou pro corpo e o teu corpo ainda tá em torpor. E aí o teu espírito, tu tá consciente, só que o teu corpo não responde. Aí tu quer abrir os olhos e não consegue. Tu quer gritar por alguém, piorou ainda. Tu não consegue, daí tu começa a te apavorar. Aí parece que tem um ser te esgoelando ali, né? Não que às vezes não possa ter, né? Um obsessor ali. Mas geralmente não, né? Só que aquilo ali dura segundos. Mas como a gente tá com medo, tá com pavor, aquilo parece que é uma eternidade e não vai acabar nunca, né? Então são várias sensações que tu vai tendo e vai começando a entender toda essa explicação linda que a doutrina te dá, sem misticismo, sem nada. Por isso que ele fala tudo natural. Não tem nada de sobrenatural. Não leva para esse lado, que aí senão a gente se prende nos misticismos. Justamente o convite da doutrina é para isso. Para a gente não ir para o lado do misticismo. Ir para o lado da razão. Sempre. Vou continuar no próximo vídeo. E antes de mais nada, eu vou pedir para... Se você gostou, claro, né? Deixa um like para mim. Por favor, comenta no canal. Isso é muito importante para eu tô começando agora. Comenta no canal alguma coisa que tu queira saber, que ficou mal explicado ou não, que eu posso retomar, se for o caso. Tá bom? Até o próximo vídeo.